Olá, boa noite. O PT decidiu pelo nome do atual secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, para disputar as eleições de outubro. A notícia causou surpresa por causa da mudança de composição de chapa que já vinha sendo desenhada anteriormente. No Banho Entrevista de hoje, eu converso com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Éden Valadares. Boa noite, Éden. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo da Band Bahia. Pois é, Éden. Então, você, especificamente, tem mais de 20 anos de filiação, no Partido dos Trabalhadores. Sempre teve aí esse papel de bastidores, de articulação. E agora, e também não muito público, Você foi assessor do Jacques Wagner também. E como é que está sendo agora, nesse momento, como presidente estadual do partido, num momento de decisões, tão importantes, como é que tem sido esse papel agora? O que é que tem sido mais difícil? Conter aí o fogo amigo dos aliados de esquerda ou conter a voracidade, digamos assim, dos partidos de centro? Carol, eu diria que o desafio maior é conter a ansiedade da nossa turma. A ansiedade da militância do PT, dos nossos dirigentes, dos vereadores, dos deputados. O PT é um partido muito aguerrido, sempre foi, nós somos reconhecidos por ter uma militância muito aguerrida. A gente ainda está em março, primeiro trimestre do ano eleitoral, mas a turma, se deixasse, já estaria em campanha, já estaria na rua, já estaria fazendo campanha aberta. Então, acho que o principal desafio é conter essa ansiedade, porque nós vivemos um momento muito bom, penso eu. Muito bom na Bahia, um governo com aprovação recorde, o governador Rui Costa, não tenho dúvida de dizer que é o melhor governador do Brasil, as pesquisas de opinião provam. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vivemos uma aprovação popular anterior ao golpe na presidenta Dilma, porque repare, Carol, nós enfrentamos muita dificuldade no processo do impeachment, do golpe na presidenta, na perseguição, na prisão, no impedimento do presidente Lula de disputar as eleições de 2018. Então, era uma chuva de capa de jornal, de telejornal, muita denúncia, todo aquele processo da Lava Jato, que já foi revelado como uma farsa, como uma fraude. O presidente Lula enfrentou 21 processos judiciais e foi inocentado e todos, a maioria, anulados. Então, a gente recuperou patamares de aprovação anteriores a esse período. Então, hoje a gente tem, nacionalmente, o PT é o partido preferido de 28% do eleitorado brasileiro e aqui na Bahia a gente chega a 34%, 35%. Então, o desafio maior, como você comentou, eu tenho 20 anos de PT, 40 anos de idade, 20 anos de militância. É conter essa ansiedade, porque o momento é muito bom. A aprovação do governador Rui Costa, a aprovação do nosso partido e, sobretudo, a figura do Lula novamente pontuando nas pesquisas, sempre na liderança, mas, sobretudo, esperançando o povo brasileiro, esperançando a nossa sociedade brasileira, da gente voltar a ter um período de prosperidade no Brasil. Agora, a gente falando ainda sobre o cenário aqui estadual, toda essa mudança causou muita surpresa, Porque o que se vinha desenhando não era isso que foi decidido, a escolha de Jerônimo Rodrigues, o atual secretário de Educação, para disputar como pré-candidato ao governo do estado pelo PT. O que é que pesou nessa decisão? Como é que foi isso? A militância teve um peso importante nessa decisão? A falta realmente de vontade pessoal do governador Jacques Wagner de disputar o governo do estado? O que é que foi determinante para essa escolha? Eu não vejo falta de vontade, eu vejo uma decisão política dele. Pesou muito a opinião da militância na unidade em torno do nome de Jerônimo, depois da decisão de Wagner de não mais ser candidato. Uma decisão política importante, você tem razão, impacta o cenário político baiano, mas também impacta positivamente. Qual é a principal novidade política no cenário político baiano? A candidatura de Jerônimo, a novidade da candidatura do PT. Nós respeitamos, acolhemos, é claro que se você me perguntar qual era a vontade da militância do PT, dos nossos deputados, dos nossos dirigentes, era ter Jacques Wagner candidato. Mas como ele próprio diz, o nosso senador, talvez fosse a decisão mais fácil, mais confortável, mas também mais tacanha. Depois de 8 anos de Wagner, e a vitória de Wagner foi uma surpresa muito grande em 2006, depois de 8 anos de Rui, e a vitória de Rui foi uma surpresa também muito grande em 2014, agora a gente apresenta um projeto renovado, uma inovação na política, apostando num companheiro que tem a unanimidade no PT, ele foi escolhido na nossa executiva pela unanimidade, então todas as nossas bancadas, as forças políticas do PT abraçaram a candidatura de Jerônimo, ele tem muita identidade com o nosso partido, e é o cara, digamos assim, que levou o trabalho do governo de Rui, o trabalho do governo do estado para toda a Bahia. Carol, ele é o homem de confiança do governador Rui Costa e do PT.
Wagner toma a decisão de apostar na renovação, na inovação, e nós estamos apostando no melhor quadro que nós temos. Quando o Rui quis investir em agricultura familiar, em agroindústria, criando a inédita Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, ainda lá em 2015, foi Jerônimo que ele convocou. Quando ele agora, depois de fazer uma revolução na saúde, com as policlínicas, com os novos hospitais, 2.500 postos de saúde pelo Estado, no primeiro mandato, no segundo mandato, quando ele coloca a educação como prioridade, quem ele convoca? Jerônimo Rodrigues. Então, nós estamos muito felizes e muito confiantes com a escolha que nós fizemos. É alguém que tem a cara do povo baiano, que tem o jeito do povo baiano, que fala a língua do povo baiano. Ele nasceu em Aiquara, uma cidade muito pequenininha do interior do estado, venceu na vida, teve que migrar para estudar, teve que ir para Jiquié para fazer ginásio, teve que ir para Cruz para fazer faculdade e chegou a secretário de Estado, já foi secretário nacional do governo Lula. Então, alguém que tem capacidade técnica testada, liderança política comprovada, a confiança do melhor governador do Brasil, que é Rui, e é o palanque, é o candidato de Lula na Bahia. Então, isso nos dá muita confiança na caminhada que se inicia agora, mas nós temos certeza que será vitoriosa. Agora, você falou que essa foi a grande novidade, sem dúvida foi, pegou todo mundo de surpresa, mas uma grande novidade também com essa decisão foi a saída do PP da base, né? Essa saída, esse rompimento com o vice-governador João Leão, isso já estava meio que desenhado, ele já vinha dando sinais de uma certa insatisfação se não fossem atendidas as demandas dele, o desejo dele de ocupar a cadeira do governo do estado até o final do mandato. Como é que foi essa decisão do PP, do rompimento da saída do PP? Olha, não acho que tenha sido anunciada, não. Nós tínhamos uma relação de parceria de 14 anos, valorizamos essa aliança, sempre valorizamos. Carol, quando é que um vice-governador teve tanto espaço no governo da Bahia quanto o João Leão teve com o Rui? Eu desafio qualquer pessoa que faz política na Bahia, que acompanha, jornalista, articulista, comentarista, a nos mostrar quando um vice-governador teve um papel tão ativo como o João Leão teve com o Rui. E isso gera um sentimento certo de ingratidão da nossa parte, sobretudo do governador Rui Costa. Porque você não pode virar um vice-prefeito, um vice-governador, um vice-presidente, não pode virar para o titular da cadeira e dizer: eu só lhe apoio se você me der seu lugar. Isso é muito ruim e nos causou muita estranheza. Na nossa opinião, na opinião do PT, pesou muito a opinião do Partido Progressista nacionalmente, que é o principal aliado de Bolsonaro, que tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, que tem o líder do governo, Ricardo Barros, que é do PP, que tem o chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, é presidente nacional do PP. Então, de onde a gente enxerga as coisas, de onde a gente passou a dialogar com eles, a nossa opinião, aquela ida de João Leão e da bancada federal e estadual a Brasília, pesou muito a opinião do partido nacionalmente. Qual seja, o partido que mais dá apoio a Bolsonaro pede para o PP Bahia desembarcar do projeto de Lula. E na prática é isso que aconteceu. Eu não acho que tem a ver com a entrevista de Wagner, com se teve ligação ou não teve ligação. Não é uma coisa pessoal ou da interpessoalidade. Não acho que foi a forma. Acho que tem uma decisão política que nós temos que respeitar, nós respeitamos. Eles tomaram a decisão de sair do projeto que eles construíram, que é o projeto de Lula, de Rui, de Wagner e de Otto, para construir o projeto de Bolsonaro na Bahia. Então, você diria que foi algo em torno de uma ingratidão mesmo? Você caracteriza como isso? Acho que é uma decisão política. Fica um sentimento de gratidão pelo papel específico que João Leão tinha. Mas o PP é um partido independente, pode tomar suas decisões políticas, nós temos que respeitar. Politicamente, foi uma decisão de desembarcar do projeto de Lula e ajudar Bolsonaro, formal ou informalmente. Da relação de Rui com Leão, eu penso que fica um sentimento de gratidão. O Rui gosta muito de João Leão. Agora, o ex-vice-governador João Leão, chegou a dizer que ele rompeu com o PT na Bahia, mas que nacionalmente apoiaria o ex-presidente Lula. Você acha que isso é possível? Dificilmente. O palanque de Lula na Bahia está formado há anos. Eu diria que o palanque de Lula na Bahia está consolidado, desenhado, explícito, claro para todo mundo, para toda a sociedade baiana, desde a eleição de 98, quando o nosso saudoso companheiro Zezé Ribeiro, que nos faz muita falta, aliás, deixar aqui uma homenagem a Zezé, a gente deu o nome da escola política de formação nossa do PT, o nome do companheiro Zezé. Desde que Zezé, em 98, a gente, naquela eleição, o candidato do carlismo era o governador Paulo Souto, e as oposições na Bahia não saíram juntas. Teve a candidatura do ex-governador João Durval
e a candidatura do então vereador de Salvador, Zezé Ribeiro, pelo PT. Naquela eleição, o PT ficou em segundo lugar e o PT se consolidou como alternativa de poder real na Bahia. Qual era a alternativa ao carlismo a partir de então e até agora? Nós, o PT e os nossos aliados. Então, o palanque de Lula na Bahia é muito claro desde 98. É essa turma, é a turma do PT, é a turma de Wagner, é a turma de Rui Costa, com os nossos aliados, com o Lídice, o PSB, com o PCdoB, com Otto Alencar, o nosso senador, com Ângelo Coronel e o PSD. Então, não haverá disputa sobre o palanque de Lula. Eu penso que João Lanhão, ele chegou a dizer isso numa segunda, na quarta, ele depois disse que só se Lula pedir, etc. Ele deve criar uma certa confusão na cabeça, porque foi 14 anos defendendo o nosso projeto, agora ele não pode cuspir no prato que comeu. Então, vai ter uma transição. Essa transição pode ser rápida, pode ser mais longa, mas não acho que vai criar confusão na cabeça do eleitorado, não. O eleitorado olha e diz: quem é o time de Lula na Bahia? É Rui, é Wagner, é Jerônimo Rodrigues, é Otto Alencar. A outra banda, nós vamos passar um risco no chão. Estamos nós que defendemos o legado de Lula e a volta de Lula à presidência, e aqueles que formal ou informalmente estão fazendo o jogo de Bolsonaro. Quando eu digo formal ou informalmente, Carol, é assim: formalmente o ministro João Roma está lá no governo Bolsonaro e dá o apoio público, explícito, a essa agenda do governo Bolsonaro. Informalmente está, por exemplo, o União Brasil, ou o DEM, ou o PFL, como a gente queira chamar, do ex-prefeito de Salvador, que lá em Brasília almoça com Bolsonaro e vota todos os projetos dele, mas quando volta para a Bahia quer falar em independência, quer dizer que não tem nenhuma ligação ao governo. Tem muita gente indicada por eles, tem muita verba indicada por eles, tem muita emenda indicada por eles. Então, formal ou informalmente, essa turma aí apoia Bolsonaro. Nós queremos que o Brasil tome outro caminho, o caminho da democracia, da tolerância, do respeito, do diálogo e, sobretudo, Carol, que as famílias no Brasil voltem a sonhar com prosperidade, com a casa própria, com educação pública de qualidade, com saúde, com a gente poder ter de novo orgulho de ser brasileiro. Tá certo, Éden. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o presidente estadual do PT, Éden Valadares. Éden, você vinha falando, inclusive, no bloco anterior, da aprovação do governador Rui Costa, da aprovação do eleitor mesmo, nesses 8 anos dele de mandato. Então, a pergunta é: como um político com tanta aprovação fica de fora da chapa, né, da chapa principal de uma eleição? Da chapa majoritária. Inclusive, o cientista político Paulo Fábio Dantas, ele até dando uma entrevista à Rádio Band News FM, comentou sobre isso. Ele acredita que esse foi um grande erro do PT, deixar um candidato, um nome do partido, com tanta aprovação, de fora da chapa majoritária. Você concorda com isso? Não, tenho muito respeito ao professor Paulo, mas discordo. Não é usual, tá? Qual é a regra na política brasileira? Governador de 2 mandatos, governador reeleito, se afasta para ser candidato a senador. Digamos que essa é a regra geral, o que é normalizado. Talvez nós, na Bahia, tenhamos criado uma outra cultura também nesse sentido. Nós já criamos uma outra cultura política em relação ao grupo anterior, com relação ao jeito de tratar os adversários, o jeito de tratar a imprensa, o jeito de tratar prefeito que não seja da mesma coloração partidária nossa, que antes era o mandonismo, era o autoritarismo, era o tempo que tinha chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente criou com Wagner e consolidado com Rui uma outra cultura política. Talvez a gente tenha criado várias novidades também. Uma delas essa. Wagner também era um governador reeleito, todo mundo também dizia que ele tinha a primazia, a predileção de ser candidato a senador, que seria virtualmente um senador eleito, e ele ficou na cadeira até o final. Para a gente poder eleger, na época, Otto senador e Rui governador. E agora Rui repete esse gesto. Eu penso que é um gesto importante, que, longe de ser um erro, como o professor falou, é um acerto muito grande para a nossa política, porque garante ao governador o papel de principal indutor da eleição na Bahia. Ele vai conduzir o ritmo da eleição no nosso estado. Ele é o incumbente. Quando a gente diz que ele é incumbente, ele é o governador que vai tentar fazer seu sucessor na cadeira. Grosso modo, nosso ver como funcionam as eleições majoritárias: prefeito, governador, presidente. O povo pensa assim: tá bom, deixa, tá ruim, tira. Nossa sensação, e as pesquisas dizem isso, é que tá bom, deixa. E tá bom por quê? Porque é Rui, porque é o nosso projeto inspirado no Lula, que tem transformado a Bahia para melhorada a qualidade de vida do nosso povo. Tem muita coisa a ser feita ainda,
tem muito desafio novo a gente encarar e dar solução, mas é um governo reconhecidamente aprovado. Rui na cadeira, eu acho que cria mais dificuldade para o nosso grupo adversário do que se ele estivesse na chapa. Se você me perguntar, desculpa lhe interromper, mas reparei, eu não gostaria de ter Rui candidato a senador, claro, mas como a gente faz? Só tem 3 vagas, governador, vice-governador e senador. O PT vai indicar o governador e o senador, então a gente teve que fazer uma opção. Uma escolha. Uma escolha pela candidatura. Porque no caso de uma outra visão estratégica política, ele saindo para o Senado, com tão boa aprovação, ele puxaria muito mais votos para o grupo. Eu acho que ele puxa sentado na cadeira. Eu acho que ele puxa com o trabalho dele, eu acho que ele puxa com a palavra que ele tem. Ele é um cara workaholic, ele é tarado em trabalhar e tal, mas ele é um cara que tem ele é um quadro político que nacionalmente talvez tenha pouco desse tipo. Ele é muito comprometido com a sua palavra. Então, as metas que ele estabeleceu para o seu segundo governo, ele vai perseguir até o final. Ele ajuda o nosso grupo entregando serviço, entregando obra, entregando boa notícia para o povo da Bahia, e ele ajuda muito o palanque de Lula, ele ficando na cadeira e coordenando o processo como um todo. O governador tem uma aprovação popular muito forte, mas ele também é muito forte entre os prefeitos, ex-prefeitos, as lideranças locais da Bahia. Penso que ele sentado e cumprindo o seu mandato até o final, com todo respeito ao que disse o professor Paulo Fábio, ao contrário, é uma boa notícia para o nosso grupo. A gente mantém uma coalizão grande, hoje nós temos 7 partidos na coalizão e montamos o que é fundamental para nós, Carol. Não é só eleger Jerônimo, não é só eleger boas bancadas do PT, da esquerda e dos nossos aliados. É dar uma grande votação para Lula na Bahia. A Bahia vai ter um papel importante como 4º colégio eleitoral nacional. A gente só está atrás de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente sempre deu grandes votações para Lula no nosso estado. Em 2002, a gente deu 2 milhões de votos de frente. Agora, com Haddad, em 2018, e repare, Haddad, o povo da Bahia mal conhecia, ele era prefeito de São Paulo, tinha sido ministro, mas as pessoas chamavam ele de Andrade, de Haddad, não sabia nem direito o nome do companheiro Haddad. E a gente deu 4 milhões e meio de votos de frente, com o Lulinha, com o presidente Lula, com o nosso companheiro, com a nossa maior liderança, o presidente Lula. A gente espera ampliar essa votação. Ampliar com a candidatura de Jerônimo a governador, Otto senador, com a coordenação política do senador Jacques Wagner, mas, sobretudo, com a condução do governador Rui Costa. Agora, no campo das negociações, com essa saída do PP, como é que vai ser, como é que estão as negociações para preencher essa lacuna? Quais são os partidos que estão em conversa nesse momento para preencher essa lacuna deixada pelo PP? Onde as pessoas veem crise, eu vejo oportunidade. Geralmente me perguntam assim, como é que vai fazer com a crise e com a saída do PP? Eu vou no caminho que você está indo. Eu vejo oportunidade de a gente repactuar com os partidos e forças políticas que já estão no governo. Então, a gente pode melhorar essa relação e temos dialogado, sim, com partidos que já foram da base e hoje não são mais e que, porventura, queiram voltar a ser. A gente tem dialogado com o PDT, a gente tem dialogado com o MDB, a gente já dialogou com o PSC. Esse processo negocial está em andamento. Nesse momento, até o final da janela, aí, dia 1º, dia 2 de abril, a gente deve ter novidade. Mas há interesse mútuo de partidos que querem voltar a integrar a nossa base aliada, que querem votar no Lula, que querem votar em Jerônimo, querem estar junto do nosso time. E o PP acabou oportunizando, insisto, nós não trabalhamos pela saída do PP. Eles tomaram o caminho de não mais caminhar com o Lula, de caminhar com o time de Bolsonaro, mas nós queremos fazer dessa lacuna uma oportunidade de ampliar o palanque de Lula, de ampliar o palanque de Jerônimo. Agora, vamos falar sobre pesquisa, Eden, porque saiu agora recente uma pesquisa da Quest Genial no dia 22 de março e o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, hoje do União Brasil, venceria num primeiro turno em todos os cenários estabelecidos. Jerônimo ficaria em 3º lugar, atrás inclusive do ministro João Roma, e o senador Otto Alencar estaria reeleito se a eleição fosse agora. Como é que vocês do partido analisam esse primeiro cenário estabelecido pela pesquisa? Um primeiro cenário insuficiente, um primeiro cenário incompleto. Cara, a Bahia não é uma ilha. A Bahia não está fora da influência da eleição nacional. Eu lhe digo ao contrário. A disputa nacional sempre teve muito impacto nas eleições baianas. Se a gente fizer uma primeira pergunta sem contextualizar, sem dizer qual candidatura está posta em qual raia da política nacional, por exemplo, talvez o recall seja esse aí, que é o recall de um secretário de Educação, de um ministro da Cidadania e do ex-prefeito de Salvador, que carrega o nome do avô como bengala para ter essa largada um pouco mais alta. Repare que essa mesma pesquisa
como as pesquisas internas nossas também demonstram, e como uma pesquisa divulgada na segunda-feira anterior a essa, por uma rádio aqui de Salvador, quando contextualiza que ACM Neto é candidato de que grupo político? Jerônimo Rodrigues é candidato de qual grupo político? João Roma é candidato de qual grupo político? Ou seja, João Roma supostamente é o candidato de Bolsonaro, a ACM Neto supostamente vai buscar essa independência, vai buscar uma distância de todas as candidaturas nacionais e Jerônimo é o candidato de Lula. Quando é esse segundo cenário, que aí sim contextualiza a eleição, porque nós não vamos eleger só o governador. Nós não vamos eleger... a eleição para governador não é em 2022 e a eleição para presidente é em 2023, como o ex-prefeito parece tentar convencer o povo baiano. Então, quando contextualiza assim, que grupo político cada um pertence? Como é que eu posso dizer? Que apito cada um sopra? O cenário é outro. O cenário deu o ex-prefeito com 43, Jerônimo com 37, o candidato do PT, e João Roma acho que com 14. Aí, Carol, já é uma outra largada. Com Wagner em 2006, e a gente surpreendeu a Bahia e o Brasil, Wagner largou com 5 pontos. Com Rui, em 2014, Rui largou com 9, atrás de Lídice e atrás de Paulo Souto. Agora, quando a gente contextualiza, Jerônimo já sai acima de 30. Uns dão 32, uns dão 33, essa deu 37. Então, a nossa largada é muito melhor, penso eu. Nós vivemos um momento muito melhor e com mais competitividade. Não tem eleição fácil e a gente tem que calçar a sandália da humildade para dialogar com a sociedade. São 16 anos de governo, nós não estamos chegando agora. Nós temos que ter humildade para dialogar com o povo. Mas a largada é muito melhor do que foi. Rui é melhor avaliado do que Wagner era em 2014. Lula é melhor avaliado e pontua melhor do que Dilma pontuou em 2014. E Jerônimo tem uma largada maior do que Rui ou Wagner tiveram em 14 e 16. Não é salto alto, não, nem excesso de confiança. Mas a gente confia muito no nosso trabalho, no serviço que a gente tem prestado ao povo baiano e na competitividade do PT, de Lula e de Jerônimo. Nós estamos preparados para a eleição e tenho certeza que a gente começa uma caminhada vitoriosa. Tá certo. A gente vai dar mais uma pausa na nossa conversa. Vamos para mais um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o presidente estadual do PT, Éden Valadares. Éden, eu queria tocar num assunto, porque todas as eleições, isso sempre acaba sendo um ponto de discussão em relação à formação de um nome, de um novo nome dentro do partido. Essa discussão se foi colocada também no momento das eleições municipais, com a escolha de Major Denise, e agora com a escolha de Jerônimo. O que se falou muito, o que se percebeu, que as pessoas comentaram, é que parece que o PT, nesse tempo, não conseguiu fazer um novo nome. E, de repente, surge o nome de um até então desconhecido. Você concorda com isso? Inclusive, isso foi uma crítica também do próprio governador, do senador Jacques Wagner. Em alguns momentos ele falou sobre isso, que o PT precisava criar essa cultura de criar novos nomes. Você concorda com isso? Concordo, em criação de novos nomes, sim, na renovação, sim. Mas essa é uma dificuldade do partido? Da política brasileira. Repare, eu não posso admitir que o novo nome da política baiana seja Antônio Carlos de Peixoto Magalhães. Isso não é um novo nome. Isso talvez seja a renovação de um mesmo grupo, da mesma oligarquia, da mesma tradição política, mas não é um novo nome. Nome não é. Tem 600 escolas espalhadas no estado, talvez 1.000 escolas espalhadas no estado com esse nome. Não é uma renovação. Eu acho engraçado, curioso, na verdade, que a gente se cobra a renovação, mas quando a gente apresenta, a gente desconfia dela. Eu vou usar exemplos. Wagner apostou em Rui como candidato em 2014. A renovação absoluta. Rui tinha sido deputado federal, vereador, mas tinha uma taxa de desconhecimento, sei lá, de 85% da população. Qual é a reação da classe política? Isso não vai dar certo, o cara não é conhecido. Sabe? Tem uma desconfiança à renovação. Mas Wagner é um entusiasta. Ele apostou nessa coisa de Rui e provou que estava certo e deu muito certo. A minha eleição no PT é uma prova desse entusiasmo e da certeza, assim, do quanto acertado é a tática da renovação. A minha própria eleição no PT é isso. Com 37 anos eu virei presidente do maior partido da Bahia, do maior partido de esquerda da América Latina. Agora a gente de novo aposta, a gente vai ao encontro do que Wagner propôs, desse desafio que ele propõe. Então vamos pensar um nome novo, vamos apresentar uma novidade, porque a força está no grupo, a força está no Lula, está em Rui, está em todo mundo. Aí a gente apresenta Jerônimo. Qual é a reação inicial? Desconfiança. Mas insisto, como foi com Wagner, com Rui, que a gente surpreendeu,
vamos surpreender com o Jerônimo. Você acredita, como você vinha falando, você falou até no bloco anterior, que em relação às pesquisas, que quando se coloca o candidato com a imagem do grupo, o raciocínio do eleitor é diferente? Você acha que, então, no caso de eleições estaduais, porque quando a eleição é municipal, o raciocínio é um pouco diferente, tem mais uma identidade própria com o candidato. Mas quando se trata de eleições nacionais, estaduais e nacionais, você acha que o raciocínio do eleitor é diferente? Por isso, acredita num resultado diferente do que as pesquisas estão dizendo agora? Certamente, as últimas eleições na Bahia, historicamente, tem um peso muito grande da eleição nacional, tem um peso muito grande do grupo, do partido e do serviço prestado. Nós temos muito serviço prestado na Bahia inteira e nós temos muita identidade com todo esse projeto. Repare, eleição para governador e para presidente é casada e não é eleição de síndico, nem como é que eu posso dizer, escolha de currículo individual. Você olha o projeto como um todo, como era o Brasil com o PT, como é o Brasil agora, como era a Bahia antes do PT e como é a Bahia agora. Nós achamos que é assim que o eleitor vai tomar a decisão em outubro. Tá certo. Éden, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Tá certo. Obrigada, Éden. É isso, o Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana.